E aí, galera, beleza? Aqui é o Johannes do canal PY Ajude-me e hoje vamos falar sobre recursão. Eu deixei aberto aqui no Google, ok? Porque eu sou alemão e pra gente é um pouquinho difícil de falar isso. Eu não quero que você entenda recursão, entendeu? Então não é nada de cuzão aqui, é recursão e isso vamos aprender hoje. O que é isso? Para que serve isso? Então, é basicamente uma função que se mesmo chama toda hora. Ok? Doido, né? Para que serve isso? Então, olha, eu gosto sempre de usar exemplos práticos. Eu ainda tenho aqui um screenshot de uma aula que eu fiz sobre WhatsApp, sabe, de você receber um alarme quando um contato estiver online. E eles vamos usar, porque, olha, eu quero fazer o seguinte. Eu quero ter numa lista todos os arquivos aqui, que tem aqui dentro, ok? Bom, como eu faço isso? Porque Python, pelo que eu saiba, also, pelo menos meu conhecimento de 3.10, não tem nada para listar tudo de uma vez só. Então você tem que escrever uma pequena função para fazer isso. E esse, obviamente, é melhor com recursão, ok? Recursão, ok? Falei certinho. Você pensa coisa errada aqui. Bom, então, vamos lá. Olha aqui. A gente pega o negócio. Uma das coisas mais rápidas, vamos chamar isso aqui, vamos chamar isso root path, melhor. É OS, import OS. A gente pode agora OS listir e a gente vai colocar root path. Certo? E agora a gente só tem as pastas lá dentro. So, um pequeno problema que você está percebendo não está junto com o nosso root path. Né? Sem problemas aqui, a gente pode resolver isso com list comprehension. E tem uma aula sobre isso. Você faz assim, p for p in. A gente vai colocar ospath.join para juntar dois caminhos. E a gente coloca root path IP. Eu vou colocar um link do list comprehension lá em cima para você entender como funciona. So, e aqui você está vendo resolvido esse problema. Já temos isso. Só que o que a gente precisa fazer agora? A gente entrou nessa pasta, mas agora a gente quer entrar também nessa todas essas pastas. Entrar. E a gente quer só os arquivos. As pastas eu não quero. Eu quero só os arquivos. Então, funciona basicamente assim. A gente precisa entrar em cada pasta, verificar. Bom, é uma pasta, sim ou não? Se não for uma pasta, a gente vai anexar a uma lista. Né? Lista all files. Vamos chamar isso de all files. Se for uma pasta, precisamos entrar na pasta e fazer o mesmo procedimento. Né? Esse aqui é recursivo. De entrar ok, fazer uma verificação, entrar de novo se for. De novo, cada vez mais. Né? Bom, olha. Como é o melhor jeito de fazer isso? Primeiro, vamos chamar aqui, vamos fazer uma função get all files. So, root path. Eu vou te dar uma dica. Quando você vê recursão pela primeira vez, vamos clicar no site da USP. Porque eles geralmente ensinam para retornar uma coisa. Vamos dar uma olhada aqui. Olha aqui. Eles retornam, você está vendo aqui. Retornam. Então, basicamente, chama negócio e sempre vai retornar alguma coisa. So, eu vou te dar uma dica. Esse tem um jeito para fazer mais rápido. Para você economizar mais tempo e mais memória. Vamos aqui. A gente vai colocar all files. Esse vai ser nosso resultado, certo? Agora, o Python tem a grande coisa incrível que você pode definir funções dentro de funções, ok? Isso vamos fazer. A gente vai chamar aqui, a gente vai colocar esse aqui, vamos fazer assim, e a gente vai colocar, eu gosto de fazer assim, quando basicamente faz a mesma coisa, coloca aqui só uma underline aqui, isso basicamente quer dizer para outra pessoa que mexe com isso, olha, não mexe com isso, deixa como que tá bom? So, e agora vamos chamar esse path, precisamos dar outro nome agora. So, e agora? Agora vem toda a parada que a gente acabou de fazer. Olha, OS listia. A gente vai colocar isso aqui. Vamos chamar isso de file list, ok?
E agora a gente vai pegar o path. A gente vai pegar uma OS list here. So, agora a gente vai fazer for file in file list. E agora vamos fazer negócio. Olha, vamos fazer uma coisa bem da hora. If os path is here. Agora vamos verificar se é uma pasta. So, agora você lembra que a gente precisa juntar isso ainda. Os path.join. E a gente não fez ainda. So, teoricamente, a gente precisaria fazer uma coisa aqui. Mas você lembra que eu postei uma aula de iniciante de Whalers Operator, o operador Morse. E aqui a gente vai usar isso. A gente vai colocar file path, 2 pontinhos. Eu vou colocar, deixa o link lá em cima para essa aula, para você ver, ok? Então, agora, a partir daqui, vai existir em todo o resto do código, ok? Então, a gente vai colocar aqui, path, certo? Esse path, vamos juntar com esse arquivo. Perfeito. So, agora, se for uma pasta, a gente vai chamar esse negócio de novo. Se não for uma pasta, else, ok? A gente vai clicar, a gente vai colocar all files, append e... Oh, desculpa aqui, eu fiz um erro aqui, esse tem que ser obviamente FP. A gente vai passar esse aqui, né? E se não for aqui uma pasta, a gente vai anexar aqui. Coisa legal, a gente não precisa colocar aqui o non-local. O non-local você só precisa quando você muda o all files. Mas a gente não está mudando, a gente chamando o método. Então não precisamos, nem precisamos fazer isso aqui. E assim nossa função não vai retornar nada, ok? So, agora, quando a função principal for chamada aqui, also essa função aqui, a gente vai chamar esse aqui, né, get all files, e depois a gente vai retornar esse negócio aqui em cima. Isso já foi tudo, ok? Sacou? E esse aqui vamos testar. Ó, olha aqui. Vamos chamar aqui, será RT, resultados aqui, get files. A gente vai chamar o negócio aqui com root path, né, que a gente definiu. Esse negócio, isso já podemos deletar aqui em cima, não precisamos mais. E agora vamos mudar. E agora tem tudo lá dentro que a gente precisa, todos os arquivos. Já foi tudo, só isso, entendeu? Não é maravilhoso esse negócio? Então, hoje em dia, geralmente tento evitar fazer aqui qualquer coisa de return, porque depois eu preciso juntar com outra lista, e vai me custar mais memória. Então eu prefiro fazer isso aqui, criar uma lista fora, fazer uma função dentro da função que faz meu trabalho, e depois eu faço só append, ok? Muito obrigado por ter assistido, se você gostou dessa aula, dá um like, sei lá, inscreve-se no canal e manda para um amigo, eu realmente ficaria muito feliz. A gente vai se ver na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.